quem manda. Ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo.
Departamento de Senhora. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. A operadora Silvana está com a oportunidade em nome de Jesus a louvar e colher dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar, né, amados? Louvando e adorando o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. E que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer a vida, prosperar e ter sucesso. Mas de todos os dois existe um dia mal. E quando chegar quero observar como está sua
Aleluia, glória a Deus. Antes de eu passar para a diaconisa Cícera, eu quero dar a oportunidade para a pastora, para louvar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, Deus, glória a Jesus, aleluia.
nome santo do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite. Que Ele derrame da sua graça, derrame da sua misericórdia, do seu poder, da sua sabedoria. Abençoe seu povo, guie e proteja e livre de todo mal. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu chamo o preditor da noite, aleluia. Vamos orar por ele, para que Deus use ele conforme o querer de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, meu Pai, está presente o preditor da noite, o teu filho, o teu servo, que aqui se encontra, meu Deus, para trazer a tua palavra. Oh, meu Deus, para nossos corações, meu Pai, para nos dar coragem, meu Jesus, para aumentar a nossa fé, Senhor, meu Deus. Em Deus, Deus, para que a gente venha buscar mais a tua presença, para que a gente venha se entregar no teu altar, derramar a nossa alma, Senhor Jesus, e que a vossa lágrima, meu Pai, venha rolar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Usa ele conforme te atrai, o Deus querido e amado. E a igreja diz? Amém. Eu beijo a cabeça dele, oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Saúde da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Digo de alegria estar nessa noite, reunido mais uma vez com os irmãos, aleluia, livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Todos acharam? Gênesis 1, aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Versículo de número 26. Diz assim a palavra: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E disse Deus, e Deus nos abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que der fruto, que der semente, isso vos será para mantimento. Amém? Só até aqui. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa palavra. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nessa noite nos reunimos para te adorar, te agradecer e ouvir a tua palavra, que é o pão celestial do céu sobre as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, ao ouvir a tua palavra, nós possamos, Senhor, crescer mais e mais. Meu Deus bendito, eterno e soberano, que a tua palavra, o teu Espírito possa ter liberdade nessa noite, que nós possamos ouvir a tua palavra e sair abençoados, Senhor Deus. Meu Deus bendito, grandíssimo e eterno Deus, repreende todo o mal nessa noite, Senhor Deus, toda investida, seta ou embaraço do nosso inimigo. Pai, que tudo venha ser conforme a tua santa e maravilhosa vontade. É o que eu peço e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Às vezes a dificuldade como pregador, às vezes a gente fica pensando, eu penso assim, pregar, fala o quê? Né? Mas, porque a gente pensa que todas as vezes que vamos falar, vamos repetir a mesma palavra. Não é assim ou não? No meu caso é assim, né? Mas a gente pode ler de Gênesis e Apocalipse, vamos sempre falar de Jesus, de Deus, do seu Espírito, né? Do fundamento da fé cristã.
da vontade de Deus. Aleluia. Estava ouvindo uma rádio e o pastor falou que o pastor viajou, deixou o presbítero quando da igreja, e quando ele voltou, passou um mês, quando ele voltou, aí o irmão foi lá, né? Sempre tem aqueles mais curiosos. Aí disse: pastor, não deixe mais o presbítero dirigir a igreja mais um mês não. Aí o pastor disse: por quê? Porque ele só lia um texto só. Aí ele disse: qual é o texto que ele que ele lia? Ele disse: esqueci. Aí ele disse: vou deixar ele mais um mês, quando você lembrar, aí você me diz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Lindo esse texto aqui da criação das coisas, o Criador criando todas as coisas para o ser humano usufruir. Eu olho para o ser humano e vejo um ser maravilhoso, um ser que foi criado à imagem e semelhança do Criador. O ser humano é perfeito. Eu sei que você está dizendo: não, eu sou cheio de defeitos. Não, na obra perfeita, Deus criou, somos perfeitos. Por mais que o homem ele possa fazer o robô do jeito que for, não é igual a mim e você. Ele não tem sentimento como eu e você, aleluia, pode ter. Ele só tem dados na sua memória, no seu chip, vou dizer assim. Por mais que o ser humano ele possa fazer a câmera mais perfeita que for, nada substitui, aleluia, nossa visão feita por Deus. Nada. O ser humano, ele é perfeito. É falho nas suas ações, nas suas emoções. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas quando ele é cheio do Espírito, aleluia, ele vence todas as coisas. Ele vence o mundo, ele vence a dificuldade desse mundo, e ele vive glorificando o nome do nosso Deus. Uma coisa que eu observo na criação de Deus, do homem, é que Deus, ele deu capacidade ao homem, independente dele ser, aleluia, fazer a sua vontade ou não. Deus, ele já fez o homem com a sua capacidade. Você vê que quem foi que fez o avião? Né? Foi um cristão? Foi alguém? Talvez ele pudesse até ser um cristão. Mas nós observamos muitas pessoas que não sabem a Deus, e ela tem muita inteligência. Deus deu essa capacidade, o homem já nasce com isso. Aleluia. Um chama de dom, eu chamo isso de capacidade, desenvolvimento. Deus mandou, já deixou isso com o homem. Você vê alguém que não sabe tocar um instrumento, mas independente dele servir a Deus ou não, ele pode tocar com excelência. Ele pode fazer uma música perfeita. Louvado e grandíssimo seja o nome do nosso Deus. Mas Deus, ele quer dar ao ser humano algo diferente. Ele, quando estava assunto ao céu, os discípulos ficaram preocupados, aleluia, porque estavam acostumados a ver Jesus do seu lado, ele fazer milagres e maravilha, fazer tantas coisas, aleluia, extraordinárias, aleluia. E eles ficaram preocupados. E Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, ele não virá, aleluia, a vós. Ele não virá, aleluia, fazer muitas coisas. Interessante que nós sabemos que ele ainda está entre nós. Nós sabemos que ele quer, aleluia, habitar dentro de cada um de nós. Ele quer transformar cada vez mais a nossa vida, ter nós como instrumento em suas mãos. Mas quantos, aleluia, de cada um de nós dá a devida importância, aleluia, para o Espírito Santo de Deus? Eu sei que eu falei das qualidades que o homem ele tem, independente dele ser cristão ou servir a Deus. Tem pessoas que
recebe capacidade de ter muitas riquezas. Aleluia. Eu estava procurando saber quem era o homem que era mais rico. E a gente encontra pessoas que têm quantia de dinheiro absurda. Eu estava vendo, não sei se o pastor já ouviu falar, agora eu esqueço o nome dele, mas diz que o homem mais rico, aleluia, financeiramente, foi um africano. Sabe dessa história? Esqueci o nome dele agora. Diz que a riqueza dele superava os 400 bilhões. Aleluia. Mas que adianta ter todo esse valor em dinheiro se ele, quando sair dessa terra, ele não vai herdar a vida eterna? Não adianta, aleluia, de nada. Glória a Deus. Não é o Elon Musk, não é o Bill Gates, não é. É um africano. Esse cara, a fortuna dele ultrapassava os 400 bilhões. Mas será que ele, aleluia, antes de partir dessa vida, ele levou uma vida com Deus? Ou será que ele usufruiu de todos, aleluia, os prazeres que a terra pode dar ao ser humano e partiu dessa vida sem Jesus? Louvado e bendito seja o nome. Amém. Louvado e bendecido seja Deus. Somos ricos. A palavra do Senhor diz que a gente tiver o que comer, o que vestir, aleluia, a gente temos que ficar satisfeito. Porque eu entendo uma coisa, glória a Deus, tem pessoas que a felicidade dela só vai ter se ela está no futuro, nunca está no presente. Fica desejando algo, aleluia, se eu tivesse aquele carro, aleluia, eu seria a pessoa mais feliz. Mas será, irmãos? Glória a Deus. Se eu tivesse aquela casa, aleluia, perfeita, eu seria tão feliz. E a vida vai passando e a pessoa nunca consegue aquilo e vai viver triste por causa disso. Não pode de maneira nenhuma. Aleluia, nós temos o Santo Espírito de Deus nas nossas vidas e temos a alegria que só Deus Ele pode dar. Só o Espírito Santo pode dar a alegria que eu e você precisa, mediante as dificuldades, provação, lutas. Aleluia, Ele vai nos capacitando, nos ajudando, abrindo porta, aleluia, repreendendo inimigos, seta, embaraço. Na minha e na sua vida nós vivemos a felicidade. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Interessante que a gente nasce, não sabemos praticamente nada, e vamos aprendendo muitas coisas no decorrer das nossas vidas. Você vê o ser humano, quando ele nasce, nem andar ele sabe, nem falar ele sabe. Ele vai aprendendo no decorrer da sua vida. E se a gente, aleluia, tiver a felicidade, glória a Deus, porque muitos não é que não tiveram, mas disseram não para Jesus, disseram não para a vida com Deus, e não conseguiram, aleluia, desenvolver, eu vou dizer assim, a plenitude verdadeira. Porque o homem, ele pode saber o que for, ele pode ter o conhecimento que for, ele pode ter a riqueza que for, mas se ele não conhecer a verdade de Deus, se ele não praticar a verdade de Deus na sua vida, ele vai viver a sua vida vazia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Quantos, aleluia, que já partiu dessa vida e tivesse a oportunidade de voltar e fazer, aleluia, tudo diferente, mas agora não pode mais, porque temos só uma oportunidade. Foi dado a mim, a você, uma única oportunidade de viver. Louvado e agradecido seja Deus. Eu acredito que a maior frustração do ser humano, a maior frustração, aleluia, não vai ser aqui na terra. A maior frustração vai ser quando ele passar para o outro lado e ele olhar, aleluia, para trás e ver que poderia fazer tudo diferente, irmãos. Que ele poderia fazer tantas coisas maravilhosas aqui na terra e não o fez. Por quê? Porque não deu ouvido à vontade de Deus.
para a sua vida, não deu, aleluia, atenção naquilo que Deus queria para a sua vida. A gente não sabe, aleluia, o que Deus ele pode fazer comigo e com você, se nós se colocarmos na posição de instrumento dele aqui na terra. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, olha para a vida de muitos homens de Deus e fica maravilhado. Eu digo aqui nessa noite que Elias, amém? Era um homem igual a nós, mas orou e parou de chover, e quando ele orou, voltou a chover. Será que isso não pode acontecer também, aleluia, com cada um de nós? Não estou dizendo que a gente vai agora andar na natureza, não estou dizendo isso, aleluia, nem dizendo que Deus agora vai repetir todos os milagres, aleluia, que ele fez no Velho Testamento, vai fazer. Mas a Bíblia diz uma palavra que todo cristão ele fica pensando, aleluia. Jesus disse que aquele que crê nele, obras maiores iriam fazer. Você já imaginou isso? Louvado e agradecido seja Deus. Jesus teve três anos, vamos dizer assim, no seu ministério. E quando as pessoas passam 10, 20 anos, aleluia, na sua teimosia, eles não conseguem fazer muitas coisas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Às vezes o ser humano é difícil até de liberar o perdão. Ele tem dificuldade, aleluia, de deixar Deus mudar a sua mente. Você vê, Tiago disse que o ser humano ele tem, aleluia, a capacidade de botar o freio na boca de um cavalo, né? Fazer um leme de um navio, guiar pelos oceanos, mas ele ainda não consegue, aleluia, frear a sua língua. Isso é uma grande verdade. Aleluia. A gente não conseguimos falar, aleluia, as coisas às vezes com sabedoria. Às vezes a nossa língua fica solta. Louvado e agradecido seja Deus. E tudo que o Espírito Santo quer é trabalhar dentro de mim e de você. Louvado e agradecido seja Deus. Uma frase que eu achei, aleluia, muito bonita, eu sempre gosto de repetir ela. Que o vazio do ser humano, aleluia, claro que Deus é grandíssimo, mas o vazio, aleluia, que é do ser humano é o tamanho de Deus, no sentido que ele precisa preencher. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Qual é o teu vazio? Aleluia. Qual é a tua dificuldade diante de Deus? O que você precisa, aleluia, para ter a plenitude? Irmãos, eu já tenho a plenitude de Deus. Amém. Louvado e agradecido seja Deus. Já sou feliz, tenho alegria em meu coração. Amém. Continue dessa maneira. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Louvado e agradecido seja Deus. Se nós buscássemos Deus, aleluia, primeiramente fazer um exame, como a Bíblia diz, que a gente temos que examinar a nós mesmos. E a gente olhasse e diz, não, aqui eu preciso mudar. Nessa área aqui eu preciso, aleluia, melhorar a cada dia, porque eu preciso ser melhor. Pode ter certeza que as coisas seriam diferentes. Mas, por incrível que pareça, às vezes as pessoas, tem pessoas que entram na casa de Deus, se convertem a Deus, aleluia, vou dizer assim, né? Às vezes eu pergunto a minha esposa o que é isso. Se converte, mas em vez de ela querer mudar, querer ser diferente, aleluia, querer agradar a Deus, ela começa a olhar a vida dos outros. Elas começam, aleluia, a olhar como a pessoa se veste, como a pessoa fala, aleluia. Eu sei, irmãos, que nós vimos muitas coisas, mas nós primeiro precisamos olhar para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus, Ele fez cada um de nós a sua imagem, a sua semelhança. Eu quero dizer nessa noite que nós temos potencial, aleluia, temos inteligência dada por Deus para raciocinar, aleluia, se examinar e ver onde nós precisamos mudar. Porque a maior dádiva, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, de alguém aqui na terra é
podemos olhar para ela e dizer como disse com Jesus: eis aí o meu filho amado ou minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem, aleluia, eu me alegro. Será que Deus ele pode dizer de mim, de você, dessa maneira? Aleluia. Será, aleluia, que a minha vida ela glorifica a Deus como deveria? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Crescer e dominar. O que é que você está dominando? O que é que eu estou, aleluia, dominando? Estou dominando os meus sentimentos. Estou dominando, aleluia, a minha ira. Estou dominando, aleluia, tantas coisas que não é de acordo com a vontade de Deus. Você vê, o mundo aí fora tem muitas pessoas sábias, capacitadas, aleluia, que vive só para usufruir dessa vida. Aleluia, Glória a Deus. Mas nós, quando nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, Jesus disse que nós temos que nascer de novo. É forte isso, irmão, nascer de novo. Aleluia. É interessante essa reflexão de nós. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Não é que eu não tenha, mas eu sou meio esquecido um pouco. Louvado e agradecido seja Deus. Será que a gente, aleluia, não podemos fazer, glória a Deus, essa análise em cada um de nós, para que possamos ser diferentes? Aleluia. Tem uma coisa, aleluia, que eu olho para mim, glória a Deus, e às vezes as pessoas ficam dando qualidade para mim, e é bom receber elogios, glória a Deus, mas cada um de nós conhecemos quem somos nós, quem é, aleluia, a nossa essência. Se nós não estivermos todo dia, aleluia, debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. E às vezes eu fico me pego pensando nessa frase da palavra de Deus, que temos que nascer, aleluia, de novo. Uma palavra que eu ouvi, louvado e agradecido seja Deus, creio que usada assim pelo Espírito Santo, a tia do nosso pastor, glória a Deus, quando recebi o batismo com o Espírito, ela disse: o difícil é manter, glória a Deus, o difícil é manter, irmão Francisco, você tem que lutar. Era Deus falando na boca dela, você tem que lutar para manter essa presença do Espírito na sua vida. E eu confesso que às vezes a gente relaxa, glória a Deus. Mas a pergunta que se faz: é difícil manter? Glória a Deus. Eu sei que tem muitas dificuldades, aleluia, nesse mundo, mas a palavra de Deus, ela diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A única maneira, aleluia, de nós, como é que eu posso dizer, manter a presença de Deus nas nossas vidas, é se sujeitando a Deus, se sujeitando à vontade de Deus, não falando mal de ninguém aqui nessa noite, glória a Deus. Mas às vezes eu vejo muitas conversão de pessoas que se convertem, aleluia, a Deus, mas quando vem as dificuldades, glória a Deus, e tem pessoas que até uma palavra contrária já o motivo dela ficar querer desanimar na fé. Uma pergunta que foi feita para o nosso pastor, que a gente conversando, glória a Deus, e às vezes a gente vê a atitude de muitas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, e agora, aleluia, a pessoa já age totalmente diferente na sua vida, no seu cotidiano, aleluia. Uma pessoa que diz que se chama o Espírito Santo de Deus, ela não pode de maneira nenhuma, irmão, ser uma pessoa, vou dizer, não ignorante, aleluia, que ignorância a gente sabemos que é falta de conhecimento, mas que seja uma pessoa grossa, uma pessoa, aleluia, que em tudo fica irado. Não pode ser assim, dessa maneira, aleluia. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, é claro que não é porque você tem Deus na sua vida que você vai ser um bobão, não é, aleluia. Mas se a gente tem o Espírito Santo de Deus,
precisamos glorificar a Deus com as obras de Deus, aleluia, com o fruto, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque não é porque agora a gente somos crentes e servimos a Deus que nós não deixamos de ser humano. Por esses dias, glória a Deus, eu não gosto, nunca gostei de violência, glória a Deus. Eu sou contra, glória a Deus, mas há momentos nas nossas vidas que a gente temos que ser. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, tu és bendito, Jesus. Como é que está, aleluia, você? Como é que está eu, aleluia, nessa noite? É bom se reunir, aleluia, todos os dias, cantar hinos espirituais para Deus, aleluia. Mas tem uma coisa que Deus, Ele quer que eu e você faça todos os dias da sua vida, é que a gente glorifique a Ele com as nossas vidas. Que não seja simplesmente, aleluia, de falar. Porque falar, qualquer pessoa fala, aleluia. Até a IA está pregando, não é assim? Está louvando, glória a Deus. Mas Deus não quer saber de IA, Deus quer saber de mim e de você, que somos a imagem e a semelhança do Criador. É Ele que, aleluia, foi por Ele, por mim, por você, que Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter uma chance, para que nós pudéssemos, aleluia, nessa noite se reunir e se alegrar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que Ele quer trabalhar na minha vida e na sua. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir, para terminar, para aperfeiçoar. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Uma coisa que eu ouvi nosso pastor falar por esses dias, aleluia, sobre nós que pregamos, nós que falamos, aleluia, do Evangelho, que ensinamos, vou dizer assim, temos que tomar cuidado, eu vou dizer, porque a palavra do Senhor, ela é dois gumes. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. O Senhor, Ele quer que nós, além de falar, Ele quer que nós botemos em prática aquilo que nós estamos falando. Porque se nós não fazer isso, irmãos, nós vamos dar uma grande brecha, aleluia, para o nosso adversário. Vamos dar uma grande brecha para o nosso adversário. Louvado e agradecido seja Deus. Mas não existe, aleluia, condenação, eu vou dizer assim, como a Bíblia fala, para aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Irmão, você pode não ter ouro nem prata, aleluia, não ter muitas coisas aqui na terra, mas se você for uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa temente a Deus, você é a pessoa mais valiosa, aleluia, que posso dizer assim, para Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que eu gostei de ouvir, uma pessoa perguntou: você nasceu na onde? Aleluia, eu disse: nasci em Junqueira. Aí eu falei brincando: um dia eles vão me conhecer. Mas irmão, a pessoa falou: mas irmão, você é uma pessoa honrada, aleluia, você já é uma pessoa importante. E eu fiquei feliz. É isso que eu quero, aleluia, louvado e agradecido seja Deus, viver. Não que eu possa ter muitas riquezas aqui na terra, mas se eu tiver Deus na minha vida, se você tiver Deus na sua vida, você já tem tudo. Glória a Deus. Você já tem, aleluia, a plenitude. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você já é a pessoa mais feliz, aleluia, que existe aqui na terra. Existem pessoas mais, vou dizer assim, abençoadas do que alguém que tem Deus na vida. Não tem, irmãos. É a pessoa mais amada. Uma das coisas que eu mais, aleluia, ficava maravilhado quando eu era evangelizado pelos crentes. E as palavras que a pessoa falava era tão linda. Eu dizia na minha tolice: aleluia, se a gente for besta, é assim que nós falamos, eles levam a gente, sem entender a qual grandeza, aleluia, do convite que é, aleluia, nós participarmos da grande salvação de Deus, da grande e maravilhosa salvação que foi conquistada na cruz do Calvário por cada um de nós. Você tem que se sentir importante. Às vezes o ser humano fica se diminuindo.
Às vezes porque a pessoa, aleluia, não louva bonito, aí fica preocupado. Não se preocupe com isso. Porque não fala bonito, não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em ser, aleluia, fiel ao Senhor e honrar, aleluia, a sua fé. É isso que nós temos que se preocupar. Porque tem tanta pessoa que canta bonito, aleluia, que louva, aleluia, bonito, mas não agrada a Deus. Deus, Ele quer um louvor que agrade a Ele, um louvor que vem de dentro. Aquilo que você louvar para Deus, seja com sinceridade, seja com amor, com prazer. É isso que Deus se agrada. Irmãos, é tão bonito, louvado e agradecido a Deus, quando eu já falei aqui, de pessoas que são, que têm a palavra. Tem uma coisa que eu gosto de ouvir. Como é que eu posso dizer? Não que eu ando debatendo com ninguém, mas eu gosto de ouvir pessoas que conhecem a palavra de Deus. Aprendo também, acho bonito. Porque o mundo aí fora, aleluia, eles não querem ouvir a verdade de Deus. Você vê que tem pessoas que até que dizem que servem a Deus. E tem uns vídeos na internet que tem uma pessoa que se diz sábia, que ela é, aleluia, de outra religião. Ela fica menosprezando aquilo que nós, aleluia, pregamos que é a verdade de Deus. Porque dizer que imagem é idolatria, isso não é errado, a Bíblia é contra isso. Dizer, aleluia, que isso, muitas coisas são erradas, de acordo, aleluia. Nós vemos na palavra de Deus dizendo que aquilo é errado, mas tem pessoas aí fora que diz que é certo e fica ridicularizando, aleluia, as pessoas que creem em Deus. E eu vi um desses pela internet. Ele ridiculariza, fica botando, aleluia, muita desculpa para dar legalidade à prática que ele faz. E por esses dias eu vi ele no debate, aleluia, com o pastor. Eu achei bom, achei bonito, aleluia, porque nada daquilo que ele falava, aleluia, como é que eu posso dizer? Tudo que ele falava, a doutrina dele, quando vinha a palavra de Deus, caía por terra. E eu fiquei imaginando, rapaz, por que aquele rapaz não se converte? Por que não deixa, aleluia, essas práticas que não agradam ao Senhor? Mas a Bíblia diz que nós seríamos odiados. Seríamos odiados porque nós agora vamos permanecer na palavra. Não vamos abrir mão da palavra. Louvado e agradecido seja Deus. E uma coisa que eu acho incrível, vou dizer assim, porque mesmo a gente ensinando. Tem um abençoado da minha família, um parente meu, que ele, por fim da força, aleluia, quer distorcer as coisas certas. Eu sei que no fundo ele sabe que aquilo que eu ensino para ele é verdade, da parte de Deus. E às vezes eu digo para ele, me pergunte qualquer coisa aí. Tenho certeza que Deus vai me dar a sabedoria para lhe dizer. A pessoa continua brincando com a salvação, brincando com coisas sérias, irmãos. Aleluia. Um dia essas pessoas que fazem isso irão pagar um preço muito alto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas voltando para o texto que eu falei, que Deus, Ele deu ao homem capacidade. Ele deu a você capacidade. Você é alguém, aleluia, especial. Deus, Ele não fez, aleluia, como é que eu posso falar? Uma pessoa sem valor. Você tem valor. Eu tenho valor. Para o mundo aí fora você não pode ter valor, mas para Deus você tem valor, é especial para Ele. Imagine só, irmão, nós, aleluia, ser comprado com o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus. Imagine, irmãos, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, aleluia, por mim e por você, para você se achar, aleluia, outra coisa. Você é importante. Às vezes o ser humano ele não enxerga isso e se desvaloriza quando ele, aleluia, deixa os princípios de Deus e começa a fazer coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor. Mas o ser humano para Deus ele é muito importante. Eu vou dizer assim que a coroa da criação é o ser humano, porque não há nada na Bíblia, aleluia, que nós lemos que diz
a imagem e a semelhança do Criador, não só nós. Só nós. O inteligente diz que, aleluia, nós viemos de um macaco. Outro diz, aleluia, que nós viemos de uma lava, e não faz sentido. Louvado e agradecido seja Deus. Não faz sentido. Nós viemos, aleluia, do Criador. Somos feitos à imagem e à semelhança do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que dizem que se nós usássemos, aleluia, 10% do nosso entendimento, aleluia, nós poderíamos fazer coisas extraordinárias. Uma coisa que, vamos pode dizer, que dá um pouco de dó. Às vezes o ser humano, escuta só, o ser humano ele nasce, ele aprende um monte de coisa, constrói muitas coisas, e quando ele acha que sabe de alguma coisa, está na hora de partir. Um dia desse eu estava ouvindo, aleluia, um biólogo, e ele dizendo que passou tão rápido. Um dia desse eu tinha 20 anos, e agora eu já vou fazer 50 anos. Passou tão rápido. É uma pena ir embora, aleluia, da terra. Tem tanta coisa para aprender, aleluia. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aleluia, ele vivia essa expectativa, glória a Deus. Não era algo vazio, ele sabia, tinha certeza, aleluia, do que para onde ele ia. Para onde, aleluia, ele ia era muito melhor do que estar aqui. Ele vivia essa expectativa. Se nós tivéssemos essa expectativa em nós não vivíamos preocupados, aleluia, com nada. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que desceu o coração do homem, é as coisas maravilhosas que Deus ele tem para mim e para você. É por isso que a gente não temos que abrir mão por nada. O inimigo pode nos dar o que for, nada é mais importante do que aquilo que Deus ele tem para mim e para você, irmão. Pode dar o que for, nós podemos usufruir de muitas coisas aqui na terra, mas o principal, aleluia, é a minha e a tua salvação. O principal de tudo, aleluia, vou dizer assim, a cereja do bolo, é você estar com Deus, estar com Jesus. Podemos usufruir de tudo aqui na terra, mas nada pode ser mais importante do que Deus na minha vida e na sua vida. Não deixe de maneira nenhuma isso esfriar na sua vida. Não deixe, aleluia, isso ficar no esquecimento na sua vida. Aleluia. Você pode ter o que for aqui na terra, mas o principal para mim e para você é a salvação. É a salvação. É um dia estar com Deus, estar com Jesus. Passar por tudo aqui na terra. Aleluia. São tanta provação, tantas lutas, dificuldades, e a gente abre mão da grande salvação. Se nós prestássemos atenção nos sinais de tudo que está acontecendo aí, está mais perto do que eu e você imagina. Há um pregador muito famoso que ele diz que a gente temos que viver isso como se fosse hoje. Viver, aleluia, o Evangelho, viver a palavra de Deus, sabendo que a qualquer momento ele pode vir buscar a sua igreja. Mas é tanta coisa, né, irmão, que não tira quero tirar o foco. É tanta informação, é tanta coisa, é tanta distração, aleluia, que quer nos tirar da presença. É tantos prazeres, aleluia, desse mundo que quer nos tirar, aleluia, os pensamentos em Deus. Quer nos tirar, aleluia, essa comunhão. Louvado e agradecido seja Deus. Mas eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, aleluia, é porque você tem o que está buscando essa comunhão, está buscando, aleluia, ter isso na sua vida. Não deixe de maneira nenhuma a presença de Deus se afastar da sua vida, aleluia. Não deixe, aleluia, o desânimo, não deixe, aleluia, a provação, porque vai vir. A Bíblia diz que Jesus, ele fala que nesse mundo nós teremos aflição, mas temos que ter o bom ânimo. Às vezes a gente estamos cansados, aleluia, às vezes estamos desanimados, mas temos que estar aqui. Glória a Deus. Você acha que é fácil às vezes trabalhar o dia todo, mexendo massa, pegando tijolo, outros fazendo outras atividades, um sol quente? Às vezes a gente quer ficar em casa deitado dormindo.
outros contando dinheiro, é assim ou não? Mas é importante nós estarmos aqui, irmãos. É importante a comunhão de nós estarmos aqui. Uma coisa que eu acho maravilhosa, glória a Deus. Eu sei que às vezes muitos ficam meio chateados na igreja, outros ficam com a sua provação, com as suas lutas. Mas uma coisa tão boa, o principal é adorar a Deus, glorificar o Senhor. Mas uma coisa que eu acho tão boa é a comunhão, é de ver os irmãos, de poder abraçar, de poder falar com os irmãos. Isso é bom. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós temos, aleluia, que viver como se fossem irmãos. A Bíblia diz que aquele que deixou pai, mãe, por amor dele, vai encontrar irmãos na casa, vai ter muitos bens. Quem crê nisso? Uma das coisas que eu posso dizer assim que é ter irmãos. A Bíblia diz que há pessoas que é mais chegado do que o irmão. Eu posso dizer que eu tenho pessoas assim. Eu sei que eu não valorizo. Às vezes eu chego para as pessoas e digo que eu não te valorizo. Aleluia, do jeito que você me valoriza. Mas tem pessoas que são importantes. Aleluia, para nossas vidas. É importante viver, aleluia, a palavra do Senhor. Então eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Eu sei que Deus deixou o homem capacitado para muitas coisas, mas procure, aleluia, se capacitar cada vez mais na presença de Deus, não cobrando os outros, cobrando a você mesmo, para ser melhor a cada dia na presença do Senhor e glorificar ao Senhor com a sua vida, se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. E aqui agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu estou com disponibilidade para estar aqui amanhã. Não sei se os irmãos vão ter. Depois, se me diga alguma coisa no final do culto. Se não, a gente vem no sábado novamente. Amém? No nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar, apresentar a Deus os nossos pedidos de oração. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom em todo o tempo. Nosso Senhor Salvador é bom, é fiel. Eu quero agradecer também. E eu recebi tanto ofertas para a questão do piso da igreja, como recebi aqui também 2 ofertas para a questão da placa. E eu acredito que até sábado essa placa esteja aí no local, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai pintar aí na frente da cor de bege, certinho, deixar tudo bonitinho, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apresentar a Deus o caderno de oração, as petições dos santos. Quando os irmãos estiverem orando, também me apresentem nas orações, sou carente das orações. Senhor Deus e Pai Santo e Poderoso, Senhor, graças te damos, porque o Senhor, meu Pai, está no controle, Senhor, de todas as coisas. Te apresentamos o caderno de oração, cada pedido de oração, cada um de teus filhos, tuas filhas, meu Senhor Deus, que nessa noite veio ao templo buscar a tua face, veio diante do Senhor, meu Deus, se humilhar perante a tua face, Senhor. Pai, eu te apresento os pedidos de oração que está aqui nesse caderno de oração. É libertação, é cura, Pai, é portas abertas, é que o Senhor venha alcançar, meu Deus, com salvação a cada um de teus filhos, a cada um de teus servos, que a tua boa mão, Senhor, venha estar estendida sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Visita esse bairro, Pai, liberta, restaura vidas neste bairro aqui no São Caetano, Senhor. Que a tua mão venha sobre a vida de cada um de teus filhos. Vamos te pedir nessa noite também pela vida do presbítero Francisco, que nos trouxe a palavra, cada um dos obreiros que cooperou conosco nessa noite, tuas filhas aqui na direção do ciclo de oração. Pai, renova nossas forças, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós te damos graças por mais um culto, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Apresentamos também, Senhor Deus, aqueles que estão conosco através das redes sociais, através do YouTube, que a tua
tua boa mão também esteja estendida, Pai, sobre a vida de teus filhos e tuas filhas, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Também lembrando que a gente vai estar aos pouquinhos aí para voltar à evangelização, né? Provavelmente ou na terça ou no sábado. A gente vai ver o dia melhor para fazer, para também estar evangelizando o que é necessário. Amém, amados? Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele abençoe a todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Pode ser uma, filho.